Jornalismo compacto, edição das 23 horas. 3, 2, 1. Por dentro do fato dos acontecimentos, a notícia vem chegando para o seu conhecimento. O mundo e a notícia. Washington. Falando na Comissão das Relações Exteriores do Senado, sob o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Fred Ilk, revelou ontem que a União Soviética está desenvolvendo uma série de projetos militares, entre os quais o raio laser para uma eventual guerra no espaço. Acentuou que 85% de todos os lançamentos espaciais soviéticos têm objetivos militares e estratégicos. O vice-chefe do Pentágono acrescentou que a União Soviética já possui satélites em órbita capazes de destruir satélites norte-americanos. Os russos desenvolveram e construíram um satélite anti-satélite há cerca de uma década e eles deixaram claro que o espaço é uma arena para a guerra, afirmou Ilkley. Disse ainda que Moscou estará em condições de lançar no final desta década ou no início do ano 90 o protótipo de uma pequena base espacial munida de canhões de raio laser anti-satélite. México. Em mensagem gravada transmitida ontem aos participantes do 2º Congresso Missionário Latino-Americano, o Papa João Paulo II pediu uma ação especial do clero para a América Latina. Os cerca de 2.000 representantes da Igreja na América, além de observadores da África e Ásia, ouviram apelo para que pensem nos problemas que afligem a humanidade, mas com humildade e espírito cristão. O Congresso Missionário analisa os problemas enfrentados pelos sacerdotes em suas tarefas de evangelização. Segundo o delegado apostólico do Vaticano no México, Jerônimo Prigioni, a grande causa de dificuldades na América Central, por exemplo, é a falta de aplicação do Evangelho, principalmente no que se refere à justiça social. Para Prigioni, em muitos lugares as pessoas vivem em condições subhumanas, o que cria situações de violência e revolta. A Igreja Católica, observou, não é partidária da violência, mas tem a obrigação de velar pelo bem comum. Crise obriga a Nigéria a pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional. Pressionada por problemas econômicos que agravaram com a queda dos preços do petróleo no mercado internacional, a Nigéria, país membro da OPEP, formalizou ontem pedido de ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional. Nenhuma quantia foi especificada, mas o país poderia, caso se chegue a um acordo, obter 2,6 bilhões de dólares em 3 anos. Brasil. Notícia. Classe média, futuro sombrio. As distorções geradas pela atual política salarial abrem para a classe média uma perspectiva de futuro bastante sombrio quanto à manutenção de seu poder aquisitivo. Esta foi a principal conclusão de um debate a respeito do assunto realizado no Jornal da Tarde. O presidente da Ordem do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Miguel Colassuano, por exemplo, lembrou que a classe média, pelo menos em São Paulo, responde por 60% da renda aplicada em consumo. Desses 60%, 12% são aplicados na remuneração de classe de renda mais baixa, como empregada doméstica, eletricista, cabeleireira. Achatamento dessa classe média significa perda para essas categorias, também frisou o economista. O ministro da Indústria e do Comércio, Camilo Pena, se disse envergonhado com o comportamento de alguns senadores durante o depoimento do ministro Delfim Neto, que baixaram o nível de debate a valores de padrões escuros, não do senador. Segundo ele, o ministro do Planejamento deu uma aula completa sobre por que a situação econômica brasileira ter chegado ao ponto no qual se encontra hoje.
Um sequestro ocorrido no município de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, segunda-feira, terminou ontem na cidade de Taubaté, em São Paulo. O gaúcho Ney Carlos Manusso, 20 anos, conseguiu escapar de um casebre quando seus sequestradores embriagados dormiam. Após perambular pela Via Dutra, ele conseguiu carona num caminhão do Exército. Os sequestradores haviam telefonado para o pai de Ney exigindo 200 milhões de resgate. Apenas em 1982, ano eleitoral, durante os governos de Paulo Maluf e José Maria Marim, Paulo Maluf descompatibilizou-se no cargo de governador em maio para concorrer à Câmara dos Deputados. A Secretaria da Educação concedeu 810 licenças médicas para um universo de 230 mil funcionários, o que representa em valores atuais um custo estimado em 9,3 bilhões, considerando-se unicamente os professores de primeiro, segundo e terceiro. Aviões líbios poderão levar arma de volta. Em reunião realizada ontem à tarde no Palácio do Planalto entre o chanceler Saraiva Guerreiro e o secretário do Conselho de Segurança Nacional, general Danilo Venturini, ficou decidido que as armas apreendidas nos aviões líbios poderão ser enviadas de volta à Líbia e nos mesmos aparelhos que a transportavam. Esta solução depende agora da garantia do governo do líder líbio Muammar Gaddafi para que, uma vez liberada com as armas, os aviões retidos em Manaus e Recife retornem a Trípoli e não se desviem rumo a Nicarágua. Segunda-feira, o ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, negava esta possibilidade, mas prevaleceu no encontro a posição do Itamaraty. O general Osiel Almeida Costa, presidente do Conselho Nacional do Petróleo, entregou ontem ao ministro César Caos das Minas e Energia uma nota oficial justificando a autorização para a abertura de 6 novos postos de gasolina em Brasília e admitindo serem 4 deles de propriedade de parentes de funcionários do CNP. Osiel alegou que a relação de parentesco dos postulantes não pode excluí-los do direito de obter as autorizações de instalação dos postos. O Ministério das Minas e Energia divulgou à imprensa nota do general Osiel, informando de sua audiência com o ministro César Caos e acrescentando que os esclarecimentos apresentados estão sendo estudados pelo Ministério. Carlos Langoni falou 1h30 à imprensa ontem em Washington. Nada disse que qualquer jornalista informado desconhecesse. Demais positivo, admitiu que o Brasil está cuidando de problemas imediatos, não tendo encontrado saída da crise de pagamentos a médio ou longo prazo. Isso é abrir o jogo. O FMI deverá manifestar-se sobre a continuação dos empréstimos na segunda parcela na próxima semana, já que o dinheiro deveria sair dia 31. É provável que tenha de conceder um OER dispensa porque o Brasil não cumpriu as estipulações do empréstimo com o FMI. Redução da jornada de trabalho semanal de 48 para 45 horas. Aumento de 20 para 40% sobre as horas extras e da multa sobre saldo do Fundo de Garantia para as empresas que não efetuarem o recolhimento a um percentual ainda não definido, mas que variará entre 15% e 30%, atualmente é de 10%, foram as medidas aceitas pela assessoria técnica do Ministério do Trabalho dentro do acordo PTB-PDS, estimando-se que elas possam gerar de 800 mil a 1 milhão de novos empregos a curto prazo. Provas de corrupção e endividamento, assim, o atual secretário de Obras e Meio Ambiente do Estado, João Osvaldo Leiva, caracterizou ontem as irregularidades praticadas em pastas durante a última administração. Ao divulgar o relato que apresentará a Montoro, obedecendo o chamado decreto Devassa, Leiva apontou, entre outras irregularidades, a existência de funcionários fantasmas na Sabesp, o
o uso de tratores e máquinas do Departamento de Águas e Energia Elétrica em favor de particulares, erros de cálculo na projeção de verbas e gastos excessivos com publicidade. O secretário da Educação, Paulo de Tarso, também divulgou o relatório apontando, entre outros pontos, a manipulação de recursos com fins eleitorais nos 2 governos anteriores. O presidente assim o disse. O presidente Figueiredo repeliu ontem à noite na TV. Presidência para mim só uma vez, não quero ser reeleito. Figueiredo também contestou a interpretação segundo a qual a emenda do deputado José Camargo, PDS São Paulo, que prevê a reeleição presidencial, seja uma manobra para permitir que ele venha a exercer um segundo mandato. O projeto, explicou, é sobre reeleição, mas não é sobre a minha reeleição. O chefe do governo também procurou esvaziar a versão dada há dias à imprensa por ministros do governo de que ele só admitiria a hipótese de reeleição no caso de uma grave crise, após afirmar que essas declarações foram feitas em decorrência de perguntas orientadas para produzir aquelas respostas. Figueiredo enfatizou: vamos esquecer as hipóteses anormais e voltar a falar nas condições de normalidades em que, felizmente, estamos vivendo. Da economia, o aumento da casa própria. Caiu como se fosse uma paulada na minha cabeça o aumento divulgado pelo ministro Mário Andreazzi. 150% sem choro, ou 98% escalonado, que no fim dará o mesmo peso no orçamento daquele que comprou a casa própria. Aqueles que pagam hoje 9 mil cruzeiros não sentirão muito o elevar das prestações. Mas para quem paga, por exemplo, 30 mil hoje, com o reajuste irá pagar quase 70 mil cruzeiros pela casa. E o orçamento não chega a absorver tanto dinheiro em um só ato, o de pagar uma casa. No Jardim Maria Estela Fagá, as casas projetadas para o povo saiu como um tiro pela culatra. A culatra foi justamente pegar em nós, já que do preço de 30 mil casas populares serão pagas a 70 mil ou 80. A menos que Deus lá do céu olhe por nós aqui na terra e modifique algum aspecto que há muito tempo vem sendo esperado. A situação hoje é de desespero, sim, porque os índices salariais aumentaram, mas não tanto que possa do nosso bolso ser desembolsado 130% para o reajuste da casa própria. Como está o tempo e a temperatura? Você vai saber agora. Mas apenas um centro de saúde encarregado de dar a cobertura a todo o município e distritos. As creches, asilos, parques infantis, escolas, parques recebem apenas assistência em caráter filantrópico ou por convênio com a prefeitura. A informação consta de relatório sobre o levantamento do setor de atendimento de saúde no município realizado pelo Departamento de Saúde da Prefeitura, entregue ao prefeito Daiane de Mello, juntamente com um projeto para a implantação e desenvolvimento de uma rede de serviços básicos de saúde na cidade. Mato, poeira, lama, animais nocivos e principalmente entulhos de todas as espécies, esses eram os principais problemas que causavam transtornos aos moradores da rua São Paulo, esquina com Marginal, onde há uma velha ponte sobre o córrego do Azul Livre. Felizmente, esses problemas acabaram,
é que o DOV efetuou a limpeza do local, removendo os entulhos, os lixos e todo o matagal que invadia a marginal feliz dos moradores. O vereador do PMDB, Dorival Antônio Penteado, no último dia 10, enviou indicação ao senhor prefeito municipal para a construção de creches no bairro Azulville e Jardim Bandeirantes, pois muitas são as mães residentes nos respectivos bairros que precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos. Como cita o Ilício Edil, no caso do Jardim Bandeirantes, a referida creche poderia ser construída anexa à pré-escola ali existente. Termina aqui a edição do dia 19 de maio, uma quinta-feira de lua crescente do jornalismo compacto. Mesa de som, Mário Gonçalves. Direção jornalística, Gisto Rossi. Edição e interpretação, Vanderlei de Almeida. Boa noite.